Mais uma vez, graças a Deus por estarmos aqui. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, e o verso número 35. Hoje é a ceia, a última ceia do ano, né? A última ceia de 2024. Nós louvamos a Deus por ter chegado até aqui, né? Como o texto lá de 1 Samuel 7,12, podemos levantar uma bandeira, uma pedra ou alguma coisa em memorial e poder dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos conseguiu avançar, e estamos aqui porque o Senhor foi conosco, o Senhor está conosco. Podemos dizer realmente que até aqui nos ajudou o Senhor. É a última ceia desse ano, com muita alegria nós celebramos a Deus esse momento que vivemos até aqui. Então você achou aí a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 35? Diga amém. Amém. Está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa do presente e nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu estava orando a Deus e pedindo que o Senhor nos desse uma palavra também tinha um momento como esse, de ceia, e no momento de tanta estabilidade, que a gente está vendo pessoas se apegando a tantas coisas para poder permanecer, para poder atrair as pessoas para a igreja, pessoas mudando tantas coisas, querendo acrescentar tantas coisas para manter igrejas cheias, e tantas pessoas vazias de Deus, mas assim, frequentando igrejas. Mas você percebe que a maioria das pessoas, infelizmente, acho que a maioria não, eu estou exagerando, mas uma minoria, seus 40% de muitas pessoas que frequentam igrejas, infelizmente elas estão muito vazias de Deus. Elas estão indo porque tem um movimento, tem show, tem pessoas famosas, tem pessoas que cantam bem, tem pessoas que pregam bem, e as pessoas vão atrás dessas coisas. E estão, infelizmente, muito vazia da palavra de Deus. Não estou falando de Deus, mas da palavra de Deus. Se você... a gente vê, infelizmente, pelas igrejas que deixaram de ter escola bíblica para fazer cultos. A maioria das igrejas não tem mais escola bíblica dominical. Porque elas acharam, os pastores acharam, a liderança achou que era mais importante os cultos do que a escola bíblica. Então a gente está vendo as pessoas sem instruções, sem tanto conhecimento da palavra de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele não está falando só a Timóteo, mas está falando todo cristão que deveria manejar bem a palavra de Deus. Nos apresentamos diante de Deus e saber bem manejar a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, capítulo 3,15, ele disse que nós devemos estar preparados para responder todas aquelas pessoas que perderam a razão da esperança que há em nós. E estar preparado nada mais é do que conhecimento na palavra de Deus. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não tiver esse costume de ler as Escrituras, de estar lendo, ter esse costume de estar pesquisando a palavra de Deus, nós vamos ser consumidos. Infelizmente, as coisas estão tão avançadas aí que as pessoas querem até mudar a Bíblia, porque a Bíblia é muito difícil. Tem pessoas falando aí, pessoas que conhecem, que dizem que conhecem, pregando, dizendo assim que a Bíblia precisa ser um pouco, mudar algumas coisas, para que as pessoas entendam o que a Bíblia diz. E aí eu estava pedindo a Deus para que o Senhor nos desse uma palavra
de esclarecimento para todos nós, para que nenhum de nós tivemos dúvida, principalmente do amor de Deus. Que nenhum de nós, irmãos, paramos para analisar, será que Deus nos ama mesmo? Muitas vezes, quando a gente está com problema, com dificuldades, né, muitas vezes a gente se sente sozinho, e às vezes a gente questiona a Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor não esqueceu de mim? E por que o Senhor não responde às minhas orações da maneira que eu tenho orado, tenho buscado, tenho feito tudo certo, aparentemente tenho feito tudo certo, e parece que o Senhor não me escuta, não me ouve. E eu vi uma frase um outro dia, e aí eu até citei num culto muito tempo atrás, e um dia uma irmã me disse assim, com essas palavras: irmãos, eu lembro que quando nós estávamos lá embaixo, a gente não tinha feito nada aqui ainda, eu lembro quando Deus usou a sua vida para pregar, e uma das coisas que marcou demais a minha vida foi quando o irmão estava falando a respeito do sofrimento que Deus permite que nós passamos, e muitas vezes Deus não responde a nossa oração, e muitas vezes Deus manda fazer assim, ó, isso marcou a vida dela. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente quer, fala que Deus responda, a gente começa a gritar, Deus tem que responder, e muitas vezes Deus manda você ficar quieto. Calma. Moisés, quando está diante daquela multidão, quase 3 milhões de pessoas, fora os animais, ele agora está diante do mar, de um lado as montanhas, e atrás vem Faraó, né? Vai destruir, vai invadir, vai destruir todo mundo. E agora o que a gente vai fazer, Senhor, nos socorre? E a Bíblia diz que Deus manda ficar calmo, fica quieto, calma, e manda o povo marchar. O Salmo 46 diz: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Você não pode duvidar do amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, para escrever a carta aos Romanos, é uma das cartas mais preciosas de Paulo, que já converteu tanta gente ao ler a carta. Assim como Martim Lutero, assim como John Wesley. Deus marcou a vida dessas pessoas por eles terem estudado a carta, por ter parado para analisar essa carta aos Romanos. E uma das coisas que eu achei, assim, eu acho que é tremendo, é o que o apóstolo Paulo disse: nós não podemos duvidar do amor de Deus para conosco. E uma das coisas que nós devemos olhar é para a ceia. A ceia nos revela isso, que Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. E aí Paulo vai fazer algumas perguntas, e ele sabe dar resposta. Mas ele vai comparar o que Paulo está falando aqui na carta, do capítulo 8, verso 35, principalmente o verso 31 em diante. Ele disse que não é... Ele não está querendo provar o amor dos cristãos. Paulo não está falando aqui que a revelação é do amor dos cristãos para com Deus. Mas o contrário, ele está dizendo que nós não podemos duvidar do amor de Deus para comigo. Não importa, irmão, quem você é, não importa o que você fez. Deus não vai mudar o que Ele pensa a teu respeito. Ele amou você de tal maneira, Ele não vai mudar isso. Às vezes, a gente começa a pensar assim: puxa vida, parece que se a gente erra ou comete algum erro, parece que Deus vai nos castigar. Irmão, Deus não nos castigou antes de conhecer a Ele. Nós éramos inimigos dEle, e Ele não mandou a gente para o inferno, Ele quer levar para o céu. Como é que Deus vai nos castigar se nós erramos, se nós de repente não fizermos da maneira que Ele queria, por algum momento nós erramos? Você não pode duvidar do amor de Deus. E aí Paulo vai começar a fazer algumas perguntas para aquele povo. E uma das coisas que ele pergunta, ele vai classificar 7 coisas aqui, que para nós é muito difícil conviver. A primeira coisa, ele disse: quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem? E esse pronome aqui, quem, ele pode ser uma pessoa, pode ser circunstâncias, ou pode ser qualquer outra coisa, como disse, qualquer outra criatura, como ele disse. Quem pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu vi uma história que é muito interessante, que um homem foi jogar golfe,
E chegou lá no campo de golfe e percebeu que tinha algumas formigas lá onde que ele ia ficar, onde que ele, do momento, no lugar que ele mais poderia ficar ali para poder bater a bolinha. Ele viu que tinha muitas formigas e ele ficou preocupado em poder pisar ali e matar aquelas formigas. E ele vai tentar falar com aquelas formigas, e aquelas formigas não ouvem ele, não entende, claro que não. E ele começa a falar, sai daqui, você vai ser pisoteada, você vai morrer. E ele disse, por que aquelas formigas não ouviu e não obedeceu? E aí ele caiu em si, que ele não falava o formiguês. Ele percebeu que ele não falava a língua das formigas. E para ela entender o que ele estava falando, ele deveria fazer, sabe o que a primeira coisa que ele deveria fazer, além de falar o formiguês? Ele pesava ele tinha 1,90 m de altura. Para falar com aquelas formigas, ele deveria descer a milímetros. Olha, 1,90 m para descer para um tamanho de milímetros. Segundo, ele pesava quase 90 quilos, então ele deveria diminuir para gramas. Pesar gramas. E ainda tem que falar o formiguês. Agora, você imagina como é que Deus vai falar com o ser humano? Como é que Deus vai poder falar com o pecador? A Bíblia diz que, somente Isaías diz que Deus é tão imenso, tão grandioso, que as ilhas é como um pingo de água. Ele coloca as águas do oceano na concha da sua mão. O salmista escreve Salmo 103, verso 113, 6. Quem é semelhante a ti, Senhor, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que há nos céus e na terra? Como é que ele vai falar com o ser humano? Como é que Deus vai conversar com o ser humano? Isso os gregos diziam era impossível, porque o ser humano, a carne humana é depravada. Mas aí é por isso que o homem tem que morrer, essa carne tem que ser destruída para livrar a alma que é preciosa. Mas João escreve e disse que ele se fez gente, ele se fez carne, ele desceu as mais difíceis estatura para poder falar com o homem. Deus teve que deixar, o apóstolo Paulo disse a Filipenses, se eu não me engano, 2:5 em diante, ele largou tudo lá, ele deixou lá tudo, a sua glória esvaziou de si, para descer a nossa estatura e ficar da mesma estatura nossa, e poder ouvir o que nós sentimos, e poder falar a nossa língua. Você entende o que é isso? Então esse homem disse que para poder falar com aquela formiga, para poder ela entender, ele deveria primeiramente falar a língua dela, e descer de 1,90 m para milímetros. Ele deveria também, de 90 quilos, baixar para gramas. Como é que ele vai fazer isso? É impossível ele fazer isso, mas Deus fez. Para comigo e com você, para trazer você nessa noite, para falar isso. Ele amou você de tal maneira, ele desceu, ele baixou do mais que ele poderia descer, para poder falar com você e falar que eu vim para atrasar você, vou levar você para morar comigo no céu. Você não pode duvidar desse amor. Tem uma autora de um livro americano, ela escreve um livro a respeito da pessoa de Jesus, deixando um legado. E ela diz que Deus correu 2 grandes riscos. Como se Deus fosse ser humano. Deus correu 2 grandes riscos. Primeiro, se encarnar. E segundo, deixar a igreja como seu representante. Mas foi isso que Deus fez. Deus fez isso. Ele se encarnou. Ele sentiu a dor que você sente. Ele sentiu a rejeição que você sente. Ele sentiu o desejo, muitas vezes, de fazer o desejo da carne, mas ele permaneceu firme. Ele sentiu aquilo que as pessoas humanas sentem. Ele veio sentir o que eu e você sentimos. Por isso que você pode falar para ele, você pode falar da sua dor, você pode confessar para ele as suas falhas, você pode falar para ele, muitas vezes, a dor que você sente, porque ele sentiu também. Deus desceu. O Criador de todas as coisas, ele desceu. E se encarnou. E carregou uma toalha
no ombro e uma bacia d'água nas suas mãos para lavar os pés dos seus discípulos. O Deus que criou todas as coisas, Ele fez isso por amor a mim e a você. E Paulo disse que Ele esvaziou de uma forma tão grande, que Ele morreu com morte de cruz. Então Paulo vai fazer algumas perguntas aqui. Quem pode nos separar desse amor? Quem pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? A tribulação aqui, na visão, na língua grega, é um aperto por duas vezes, ou apertar junto. Na língua romana, a palavra tribulon, né, era um rolo que passava sobre o trigo. E Paulo compara também a tribulação com esse rolo que passava sobre a palha e separava o trigo. A tribulação, irmão, muitas vezes vem para nos moldar. Ela não separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. Mas será a angústia? Será que a angústia pode nos separar do amor de Deus? A terceira coisa aqui que Paulo fala aqui, pergunta que pode separar do amor de Deus, será a perseguição? Ele sabia que não, e as pessoas também sabiam que não, que a perseguição que veio sobre o discípulo foi tão grande, que eram colocados sobre as arenas, pessoas eram mortas, era colocado sobre o Coliseu, onde os animais comiam em segundos, era colocado em prisões. Era uma perseguição terrivelmente, mas essa perseguição não separou do amor de Deus que estava em Cristo Jesus por aquelas pessoas. Ou será a fome, a escassez de comida? Será que é isso que separa o amor de Deus para conosco? Paulo não está falando do amor dos cristãos para com Deus. Paulo está falando do amor de Deus para comigo, para com você. Será que é a escassez de comida que separa o amor de Deus? Ou será, por exemplo, a nudez? Irmão, se existe alguém que poderia responder essa pergunta com mais clareza, eram os judeus que estavam no deserto por 40 anos. Lá não tinha loja, lá não tinha shopping. A Bíblia diz que a roupa crescia. Conforme as pessoas iam crescendo, a roupa crescia junto. Os chinelos, as sandálias cresciam junto. E nada se estragou. A não ser o coração pecador daquelas pessoas. Mas Deus não deixou de amar aquele povo. Deus prometeu que ia levar e levou lá. Ou será a espada? Será que é a espada que separa o amor de Deus, que pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus da nossa vida? Será que Deus permite que passamos por lutas? É porque Ele deixou de amar? Não, não é isso não. As lutas e as batalhas, por exemplo, de tribulação, angústia, escassez, perseguição, isso vem para todo mundo. Para todas as pessoas passam por isso. Não, nem pessoas crentes passam por isso também. Nem pessoas que conhecem a Deus passam por essas coisas também. E qual é a diferença? A diferença é que aqueles que são de Cristo passam por essas coisas sabendo que aquele que nos amou não vai nos deixar passar sozinho. Essa é a diferença. Então Paulo vai agora para o extremo. Então ele vai dizer assim, será que não é a tribulação? Se não é a angústia? Se não é essas coisas conhecidas de nós? Então ele vai para o extremo. E olha que coisa maravilhosa que o apóstolo vai falar no verso 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, angústia, fome, escassez, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em todas essas coisas, quais são essas coisas? O que ele disse aqui, no verso 35? Nós somos mais do que vencedores diante de quem? Da tribulação,
da angústia, da escassez, da espada, da perseguição. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa vitória, que somos mais do que vencedores, é assim, nós somos vencedores e conquistadores da bênção. Israel, quando sai da terra do Egito e vai para a terra prometida, a ordem de Deus era para chegar lá e eles iam lutar lá. Eles iam ser vencedores lá, eles iam conquistar. Além de vencer os seus inimigos, ia conquistar a terra. E a bênção aqui que Paulo está falando, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós vamos lutar e vamos vencer e vamos conquistar. Você vai conquistar, porque aquele que te amou é o que vai levar você a essa conquista. Se você está orando, que você está buscando, você está apresentando a Deus, você vai vencer e você vai conquistar. O irmão aqui, o Franciélio, disse que colocou lá no caderno de oração. Nós temos um caderno de oração ali. A gente nem sabe, eu não sei, a maioria não sabe o tanto de pedido de oração que tem lá. Mas nós sabemos que Deus sabe de todas essas coisas que nós temos colocado lá. E nós temos crido que Deus é poderoso para abençoar. Deus vai responder essa oração. Se for aquilo que é muito impossível, até é impossível acontecer, nós sabemos que aquele que nos amou pode fazer nós vencer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A porta já está aberta. O caminho já está aberto. O elo entre nós e Deus já está pronto. Então, no verso 36, ele diz que nós somos entregues à morte o dia todo. Mas diante dessas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. No verso 37, ele diz, aí ele vai para o extremo agora. Ele disse, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Verso 38. Porque eu estou bem certo. Essa palavra é bem conhecida dos filipenses. Eu estou bem certo. Filipenses 1,6 diz assim, estou bem certo. E aquele que começou uma boa obra em vocês é poderoso para terminar até o dia do Senhor. E aqui ele está dizendo assim, eu tenho certeza absoluta. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e também, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem também do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado e nem o presente, nem o futuro, nem principados, nem o presente, nem os poderes, nem a altura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você não pode duvidar desse amor, você não pode questionar Deus, será que o Senhor não me ama? Porque eu agora estou passando por uma dificuldade, vou dizer uma enfermidade, por exemplo. Eu estou passando por uma enfermidade que os médicos dizem que vai ser difícil a cura. Mas Ele continua te amando, Ele pode livrar você dessa. Agora fiquei desempregado, chegou o final do ano, fiquei desempregado, mas Ele continua te amando, Ele continua te abençoando. Você não vai morrer por causa disso, porque não dá para separar do amor dEle, o amor dEle para com você. Você não pode duvidar isso. E aqui, está aqui diante de nós a ceia. Essa aqui é a prova visível que Ele nos amou de tal maneira que morreu para salvar a nossa vida. E aí a pergunta é, quem pode nos separar do amor de Deus? A angústia? Será que é angústia? Ou será que é a perseguição? Ou será que é a tribulação? Não, nada nos separa do amor de Deus. Nada, nada. Você pode estar
certa, sair daqui na certeza que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do seu projeto. Deus está cuidando de você. Deus conhece você como ninguém. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece tudo a teu respeito. Amém? Para terminar, para a gente celebrar a ceia. Esse livro, essa carta, nesse capítulo 8 de Romanos, capitular esse capítulo 8 maravilhoso, vemos que o cristão, ele é plenamente vitorioso. Estamos livres da condenação, do julgamento, pois Cristo morreu por nós, tendo a sua justiça. Estamos livres do pecado, né, da condenação do pecado, porque Ele morreu em nosso favor. Estamos livres, que também, olha que coisa interessante, estamos livres da derrota, pois Cristo vive em nós pelo seu Espírito. Estamos livres do desânimo, porque Cristo virá nos buscar, como nós cantamos aqui, e participaremos da sua glória. Aleluias, glória a Deus por isso. Nós vamos participar da sua glória lá no céu. Estamos livres do medo, pois Cristo intercede por nós e não podemos separar do seu amor. Nenhuma condenação, nenhuma obrigação, nenhuma frustração, nenhuma separação de Deus, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, nenhuma condenação, nenhuma obrigação, nenhuma frustração, nenhum outro problema que possa acontecer pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?